Hoje nós iremos fazer mais um teste interessante, dessa vez indo nas profundezas da RAM para saber qual é a quantidade de pontos de vida em 5 jogos da franquia Resident Evil. Se você jogou principalmente os clássicos, você deve saber que eles apenas entregam uma descrição muito simples da situação da vida do personagem no jogo. Claro que isso é um elemento do jogo, afinal, eles eram jogos focados em survival horror e até um elemento de sobrevivência bem interessante. Mas e se fôssemos atrás dos valores reais da quantidade de vida dos personagens na memória? É isso que veremos hoje. Então, vamos nessa! Aqui nós iremos nos focar em apenas 5 jogos, devido a alguns problemas que eu irei comentar mais pra frente. Mas o primeiro jogo será a versão americana do Resident Evil 1, sem ser aquela versão Director's Cut. Aqui eu vou comparar o lado do Chris com o da Jill. O segundo jogo será a versão americana do Resident Evil 2, a versão DualShock. Isso comparando os dois discos, ou seja, o lado do Leon e o lado da Claire. O terceiro jogo será o Resident Evil 3 Nemesis. Aqui eu irei fazer apenas algumas comparações com o Resident Evil 2. O quarto jogo será o Resident Evil Survivor. Provavelmente esse daqui não é do gosto de muitos, mas né, ele estava na promoção. E o quinto e último jogo da nossa lista é o Resident Evil 4 na versão Ultimate HD Edition de PC. Mas o que acontece é o seguinte, eu gostaria de incluir nessa lista o Resident Evil 1 Remake, o Resident Evil 0 e o Resident Evil Code Veronica. O problema é que com as ferramentas que eu uso, eu não estou conseguindo fazer isso no emulador de GameCube e Nintendo Wii. Então eu vou ter que arrumar alguma alternativa no próprio emulador, ou quando eu tiver acesso às versões de PC do Resident Evil 1 Remake e do Resident Evil 0, eu faço um novo vídeo. No caso do Code Veronica, talvez a versão de Dreamcast seja uma boa alternativa. Mas eu vou deixar para ver isso daí outra hora, né? No Resident Evil 1, sempre houveram boatos de que o Chris era mais resistente que a Jill, e nesses testes fica nítido que isso é verdade. Comparando eles na entrada da mansão, o Chris tem 140 pontos de vida, enquanto a Jill tem 96 pontos de vida. Ou seja, arredondando, a Jill tem somente 2/3 da vida do Chris. É claro que esses pontos de vida que eu digo é qualquer coisa que venha do endereço de memória que representa a vida do personagem. Então é comum terem pontos de vida diferentes na hora de comparar os jogos, já que vai depender da lógica de quem programou. Além disso, se há alguma diferença entre a resistência dos personagens a certos inimigos do jogo, isso é algo que deveria ter um vídeo exclusivo. Já no Resident Evil 2, existe um elemento interessante que não está presente no Resident Evil 1, mas indo direto aos pontos de vida do Leon e da Claire, na verdade, olhando só os valores não há nenhuma diferença. Ambos têm 200 pontos de vida. Daí eu parei e pensei, provavelmente deve ter alguma diferença de resistência aos inimigos. Mas testando em todos os inimigos do início do jogo, todos eles deram exatamente a mesma quantidade de dano em ambos personagens. Quanto ao elemento interessante que eu citei, quando o personagem chega no fim da vida, ou seja, a vida fica igual a 0, o personagem automaticamente empurra o zumbi. É um bom indicativo para saber a hora de usar algum item medicinal, mas provavelmente não vai funcionar com todos os inimigos do jogo. No Resident Evil 3 não há muito o que dizer, mas a quantidade de pontos de vida da Jill é exatamente o mesmo do Resident Evil 2, 200 pontos. Também há o mesmo elemento interessante que eu citei anteriormente. É claro que eu deveria ter testado os extras desses jogos, no fim das contas eu acabei não testando. Além disso, eu notei que aqueles zumbis do início do jogo dão exatamente o mesmo dano dos zumbis do início do Resident Evil 2. Indo para o Resident Evil Survivor, aqui por incrível que pareça, o valor da quantidade de vida é exatamente o mesmo no Resident Evil 2 e 3, mas os inimigos dão muito menos dano, a diferença é muito notável. O primeiro zumbi me atacando chegou a ser ridículo comparado aos outros Resident Evil, embora eu também não testei mais para frente no jogo para saber como são as coisas. Chegando no último jogo da lista, o Resident Evil 4, aqui eles optaram por usar uma barra de vida, diferente dos clássicos, até porque o jogo é bem mais voltado para a ação, mas as coisas ainda são um pouco interessantes. O Leon inicia o jogo com 1.200 pontos de vida, indo até no máximo 2.400 pontos de vida, isso caso tenha todos os upgrades de ervas amarelas. E aproveitando, eu acabei testando o modo mercenários desse jogo. O Leon nesse modo extra entra com 1.860 pontos de vida, a Ada entra com 1.560 pontos de vida, um pouco menos que o Leon. Agora o Krauser tem a vida totalmente cheia, tendo 2.400 pontos de vida. O Hank tem 1.680 pontos de vida, pouca coisa a mais que a Ada.
E por último, o Wesker tem 1860 pontos de vida, exatamente a mesma quantidade de vida que o Leon. Vai saber por quê, né? Bom, esse é o final do vídeo. Se você assistiu até aqui, eu agradeço bastante. Então, nos vemos por aí.